Ok, Espiritismo, nós vamos lidar com isso, tem duas partes. A primeira parte, nós vamos ver muito que a Bíblia fala sobre demônios. E na segunda aula, Deus permitindo, nós vamos nos aprofundar mais no que os espíritas falam sobre espíritos nesse mundo. Então, vamos ter uma Bíblia aberta no livro de Mateus, primeiro livro no Novo Testamento. E na apostila, página 26, diz aqui: introdução bíblica aos demônios, espíritos adivinhadores e feiticeiros. Nós sabemos historicamente, inclusive nos Novo e Velho Testamentos, que sempre existe um tipo de fenômeno que é a existência de coisas que ninguém consegue explicar, e muitas vezes as pessoas falam que são espíritos. Nós falamos que podem ser anjos ou demônios. E existem pessoas que querem nos enganar, inventando coisas aqui ou ali, não é nada, é falsidade. Mas a Bíblia é bem claro que fora dessas falsidades existe o plano espiritual, no qual há seres que para nós são invisíveis que estão operando. E nós podemos dizer: uma vez tal aconteceu comigo, eu lembro outro dia tal pessoa fez isso, aquilo, e sei lá, e você conta uma coisa que parece muito esquisita, sabe? Como que você vai explicar isso? Eu sei que eu tenho histórias de coisas que aconteceram na minha vida, de coisas estranhas. E para mim, em certos casos, eu não tenho explicação fora de uma coisa sobrenatural. Então, o que a Bíblia fala? Vamos chegar aqui em Mateus 12. Os judeus falam algo sobre Jesus, eles estão errados, mas mostram o entendimento sobre esse reino espiritual, sobrenatural. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, quando eles falam aqui príncipe dos demônios, você já percebe, biblicamente, há uma ideia, pelo menos entre o povo, de uma hierarquia de seres sobrenaturais, invisíveis, que são demônios, espíritos do mal, e que com esses espíritos existe um príncipe ou rei que dirige esse grupo. E Jesus fala, pelas coisas que ele fala aqui, eu não vou ler tudo, mas pode ler até versículo 30, que é uma hierarquia unida para fazer maldade, porque Satanás não vai expulsar outro demônio, não faz sentido. Eles operam juntos contra a glória de Deus. Quem são esses demônios? Vamos para Mateus 25. E aqui em versículo 41 diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que é interessante, porque não diz demônios, diz anjos. Então, Jesus falando aqui está explicando que os que são demônios são, na verdade, anjos. Eram anjos, agora são demônios. Agora não são os anjos de Deus, mas são os anjos de Satanás. Ou como ele diz aqui, o diabo. Vamos ver como isso aconteceu
em Apocalipse 12, tá bom? Então Apocalipse 12 explica o que aconteceu. Agora Satanás, a Bíblia não usa aqui nesse versículo Satanás ou o diabo, ou essa palavra famosa no Brasil, capeta, né? Mas usa a palavra dragão. Então veja comigo aqui, Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Essa mulher representa Israel, especificamente Maria, a mulher de Israel, etc. O filho é Jesus, que nasceu, e o dragão é Satanás. E quando ele foi lançado do céu para a terra, ele levou após si a terça parte das estrelas, que a Bíblia usa a palavra estrela para falar dos demônios. Eram anjos que caíram. Na verdade, a palavra estrela representa os anjos, mas aqui esses anjos que foram levados após Satanás são os demônios. Então, havia quantos anjos no céu? Milhares e milhares e milhares. Talvez milhões ou mais, eu não sei. Mas a Bíblia em outros lugares mostra que há muitos. Mas a terça parte não está mais no céu, louvando a Deus, glorificando a Deus. Caiu. E veja que Jesus fala sobre isso em Lucas 18. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 10. Diz aqui versículo 18: E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Ele viu ele cair. Isso para mim mostra que Jesus, em outra passagem a Bíblia fala isso em vários lugares, ele é Deus e ele é eterno, porque ele viu isso. Isso aconteceu antes do nascimento de Jesus. Jesus viu isso. Isaías e Ezequiel profetizam coisas sobre certos homens, mas dá para ver que essas profecias falam mais, tipo, além desses homens, falam sobre um querubim, nós conhecemos como Lúcifer, que agora é o diabo. Veja comigo Isaías 14, 12. Diz aqui em Isaías 14, 12: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E você pode continuar lendo, mas aqui dá uma ideia de Lúcifer sendo um querubim que caiu. Veja inclusive Ezequiel 28. Ezequiel 28. E diz aqui em Ezequiel 28, versículo 11: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E usando esse rei de Tiro, ele fala várias coisas sobre ele, mas coisas que não eram necessariamente a verdade literal dele, mas serve muito bem para Satanás. Veja o versículo 13 aqui: Estivestes no Éden, jardim de Deus. E versículo 14: Tu eras o
querubim. Versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, com peste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Deixe-me dar uma pausa aqui, explicar o que nós entendemos das profecias bíblicas. Deus, esperando os profetas, fala algo, mostrando, olha, tal coisa vai acontecer para essa pessoa ou essa nação, e ele muitas vezes usa metáforas. E nós sabemos que uma metáfora, se você interpretar a metáfora de uma forma literal, vai ficar errado a interpretação. Por exemplo, Tiagão chegou agora, ele é grande, vamos dizer que Tiagão, ele é uma torre. Se eu falar ele é uma torre, você entende essa metáfora que ele é alto, certo? Torre, alto, Tiagão, alto. Mas se você pensar na sua cabeça que Tiagão realmente é uma torre, tem janelas e um teto e tudo, você vai ter uma interpretação completamente errada, que nem faz sentido. Deus pode usar metáforas para descrever esse rei de Tiro, e você tem uma imagem exaltada, oh, nossa, esse homem era muito importante, etc. Mas quando você vê palavras como Éden, perfeito, querubim, etc., você também começa a ver outra personagem. Nesse caso aqui, Satanás. Então Deus tem como isso, eu acho muito interessante, criar uma ideia perfeita de alguém através das metáforas e, além disso, mostrar uma profecia através das metáforas. Então você pode ver o cumprimento nesse rei de Tiro e também outro cumprimento em outro, especificamente aqui, Satanás. Então, biblicamente, nós entendemos o seguinte: Satanás, talvez o anjo mais exaltado do céu, foi criado com habilidade musical para glorificar a Deus em perfeição nos lugares celestiais, mas pecado foi achado nele porque ele se exaltou e disse: eu consigo fazer o que Deus faz. E parece que ele acabou influenciando a terça parte dos anjos no céu, e Deus lançou ele com esses anjos do céu para a terra. Alguns são presos. Veja comigo 2 Pedro capítulo 2, por favor. 2 Pedro capítulo 2. Aqui nós vamos ver essa situação dos anjos caídos que agora são presos. Diz aqui, 2 Pedro 2,4: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E há teólogos que acreditam que esses demônios eram tão ruins, tão desobedientes, que não deu para permitir a atividade desses, porque iam desobedecer a Deus. Então, ele colocou nessas cadeias. Eu não sei, a Bíblia não fala tudo isso, mas há teólogos que têm essa ideia. Agora veja comigo o livro de Judas, penúltimo livro do Novo Testamento. Judas, capítulo 6. Diz aqui: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas
deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo naquele grande dia. Então, aparentemente, alguns desses demônios vão ficar nesse lugar até o fim para serem julgados. E há outros demônios que chegaram aqui na terra que não querem ir para esse lugar, não são presos ainda. Vamos ver isso no livro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 8. E aqui em versículo 31, a Bíblia diz o seguinte. Vou ler versículo 30. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então, esses demônios possuíram pessoas, e aqui nessa história, pensando, Jesus com autoridade tem como nos expulsar e mandar para o abismo, que nós entendemos é o inferno. E era, entre aspas, antes do tempo, então eles falaram: não, a gente não quer ir para lá. Então, aparentemente, há demônios presos e demônios não presos, segundo as Escrituras. Veja algo no Apocalipse 9, por favor. Alguns acreditam, e eu não posso confirmar, é uma área da Bíblia que eu claramente admito, eu não tenho todo o entendimento, ainda que eu já tenha ensinado o livro de Apocalipse para a nossa igreja, mas aqui, Apocalipse 9, durante a tribulação, a Bíblia diz aqui em versículo 1, e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, tem um abismo. E esse anjo abre esse abismo e sai desse abismo gafanhotos. E você pode ler, esses gafanhotos são horríveis. Mas pelo jeito parece que esses gafanhotos são demônios. Você pode ler Gênesis 3. E você vê no jardim do Éden uma serpente ou cobra, que aparentemente tinha pernas ou algo assim. E sabendo que Deus amaldiçoou a serpente, que quer dizer todas as serpentes, por causa do pecado de uma serpente, que eu entendi, aparentemente, meu entendimento, eu posso estar errado, com certeza, Satanás não se transformou em serpente, mas ele possuiu a serpente, porque Deus vai amaldiçoar a serpente se Satanás simplesmente imitou elas. Mas não, ele não, ao meu entendimento, não imitou, ele possuiu uma serpente. E se ele consegue possuir uma serpente, talvez esses gafanhotos aqui sejam gafanhotos possuídos por demônios, sendo transformados para seres horríveis, para machucar os homens na terra. Eu não posso confirmar tudo isso, mas há teólogos que acreditam que os demônios que são presos na escuridão, Deus vai permitir liberar esses demônios durante a tribulação, e quando chegar, irmãos, a tribulação nessa terra, já vai ficar ruim por causa da ira do Cordeiro. Mas imagina esses demônios saindo do abismo para trazer a maldade do reino de Satanás para os habitantes da terra. Agora vamos para Mateus 8. Mateus 8.
Nós sabemos que enquanto há esses demônios presos no abismo, na escuridão, outros não foram para lá, mas estão aqui, são ativos, não morrem, não têm corpo, não são mortais, são imortais e operem nesse mundo. Mateus 8, aqui. Eu falei Mateus 8, né? Eu queria dizer Lucas 8, desculpa. Lucas 8, versículo 31, se eu conseguir achar aqui, Lucas 8, 31. Esses que eu já citei. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Por quê? Porque não estão no abismo, estão aqui na terra. Agora, Mateus 8, 16, eu vejo agora que eu fiz aqui, eu confundi as duas passagens. Mateus 8, 16. Então, diz aqui, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, a palavra endemoniados quer dizer que o demônio não simplesmente oprime, mas ele controla a pessoa. Ele consegue controlar o corpo, e consegue afetar a saúde, consegue controlar a boca. Como eu falei para vocês ontem, não sei se era demônio ou não, mas quando aquela mãe me ligou e disse, vem para minha casa, pastor, meu filho está com demônio. E eu fui lá e ele tinha 4 personalidades óbvias, tipo diferentes. De onde veio isso? Tá bom, pode ser que ele inventou tudo, mas ele estava acordado por 36 horas gritando e chutando as pessoas e tudo no quarto dele. Não sei, foi algo difícil. Bombeiro, a gente chamou, levaram para o hospital, descobriram que ele só tinha maconha no corpo dele, não tinha cocaína, nada muito forte, mas aconteceu isso. Endemoniados, então eles têm como possuir os homens, e como eu falei para vocês, 1 João 5 nos mostra que não tem como possuir o crente verdadeiro, somente os descrentes. Veja aqui, versículos 31 e 32, e os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. Saindo eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então, interessante, os demônios preferiam habitar nos porcos mais do que ir para o abismo. E interessantemente, os porcos acabaram pulando no mar, que era outro tipo de, entre aspas, abismo, mas com certeza não é o mesmo abismo, que é outra prova bíblica que o inferno existe. Que eles não queriam ir para o abismo, mas eles, não sei o que aconteceu, mas acabaram levando os porcos para o mar. Algo que eu não entendo. Eu já tentei compreender esse evento aqui, e passou bastante tempo, é algo incrível pensar sobre isso. E se eu não me engano, eu não sei se fala aqui, mas haviam mais ou menos 2.000 porcos, se eu não me engano, o número é 2.000. Imagina vendo 2.000 porcos de repente e pulando no mar por causa dos
demônios. Os demônios conseguem operar sobrenaturalmente nas pessoas. Veja comigo Atos 16. Atos 16. E diz aqui, em versículo 16: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora, veja bem comigo. Os demônios querem tirar glória de Deus. Se não conseguir possuir a pessoa de uma forma que causa doença, se isso não é, para eles, não for a melhor forma de fazer isso, também pode dar poder sobrenatural para a pessoa. Quem aqui, levanta a mão, você já ouviu alguém falar algo, um tipo de adivinhação, falando algo que vai acontecer, ou sabendo de algo sobre alguém que ninguém deve saber, mas essa pessoa sabia por causa de um espírito? Pode levantar sua mão, por favor? Quem percebeu que esse tipo de coisa é muito forte nas igrejas pentecostais, levanta a mão. Irmãos, vou falar algo para vocês, isso deve chamar muito a nossa atenção. Que a Bíblia está dizendo, existe um reino espiritual de forças, de espíritos, que conseguem passar poder para o ser humano poder falar algo que vai acontecer. E a pessoa já pergunta: mas peraí, pastor, calma. Você está me falando que os demônios sabem o que vai acontecer no futuro? E eu enfaticamente falo para vocês: não. Os demônios não têm a onisciência, não têm essa habilidade. Mas então como é que um demônio vai saber e vai dar adivinhação para uma pessoa? Porque o que a gente não vê, o demônio vê, e o demônio pode causar o que ele passa para a pessoa que vai acontecer. Então o demônio consegue fazer algo de uma forma invisível para enganar. E infelizmente existe grupos de pessoas de bom número, tipo muita gente que quer acreditar que tudo é positivo quando acontecer algo. Tipo, não é demônio, não há nada errado, mas é tudo legal, precisamos disso. A Bíblia fala coisas bem diferentes. Veja comigo Marcos 1, 23 e 24. Aqui diz Marcos 1, 23 e 24: Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, os homens, inclusive os discípulos de Jesus, não estavam com esse entendimento. Estavam conhecendo Jesus. Pensa, será que esse é o Messias? Será? Mas esse demônio já percebeu, já sabia. Faz-me lembrar de uma história de uma mulher em outro país, talvez na Índia, eu não lembro, descrente, e ela sempre ia para uma feiticeira, esse tipo de pessoa, para receber uma revelação, etc. Mas um dia essa moça acabou recebendo Jesus de verdade, mas não entendendo tudo, ela voltou para essa feiticeira. Eu estou usando a palavra feiticeira, talvez haja uma palavra melhor, mas vocês têm a ideia. E quando essa moça voltou para a feiticeira ficou com raiva e falou: por que você trouxe um espírito maior para mim? É orgulho? Você quer mostrar que você tem um espírito maior? E a moça não sabia.
Mas é porque ela trouxe quem? O Espírito de Deus para esse lugar. Então o demônio reconheceu isso. E a moça nunca voltou para esse tipo de lugar. O missionário, se eu não me engano, ajudar ela a entender, não, mas você tem Deus, não tem como você voltar para esse tipo de coisa. Você não precisa dessas revelações. Eu estou pensando, em vez de ler cada passagem, vocês conseguem ler essas passagens, vocês têm a apostila. Então eu vou tentar poupar um pouco o meu tempo aqui agora e simplesmente ler e explicar um pouco aqui. Os demônios então que estão aqui, eu já mostrei, tem como fazer adivinhação, tem visão espiritual, como eles perceberam que Jesus é o Messias. Número 3 aqui, o demônio tem poder para afetar o corpo humano. E você vê pessoas com as costas que têm problemas ou não conseguem falar, ou outros problemas, outras doenças. E a Bíblia diz que essas doenças também podem ser causadas por demônios, inclusive. E eu não entendo tudo isso, mas quando Paulo estava com um problema, ele pediu que Deus tirasse o problema da vida dele 3 vezes, ele disse que era mensageiro de Satanás. E que Deus não tirou esse mensageiro de Satanás da vida dele, porque enfraqueceu Paulo, para que Paulo, na fraqueza dele, pudesse depender do poder de Deus. Então, aparentemente, você pode não gostar, mas de uma forma ou outra, Deus pode deixar um demônio perturbar você, para você depender do poder de Deus. Deus diz, não quero demônio na minha vida, eu também não. Eu oro muito que Deus tire de mim, que Ele coloca grilhões douradas nos demônios e arranca da minha vida e joga no abismo. Não quero nem, fica perto de mim, não quero. Mas pode ser como aconteceu com Paulo, que Deus não faz isso, sempre. Eles têm poder sobrenatural, você pode ler na Bíblia de homens com tanta força por demônios, que as pessoas não conseguem prender. A Bíblia fala sobre ensinos de demônios, doutrinas de demônios que podem enganar as pessoas. A Bíblia fala que demônios conseguem fazer milagres. Inclusive, lembra quando Moisés começou as pragas? Ele deu 10 pragas pelo poder de Deus, mas as primeiras 3 pragas, se eu não me engano, os mágicos da época faziam igual. Então, demônio tem como fazer milagre. Também tem como fazer ou trazer aflição e trazer guerra. A Bíblia fala sobre demônios que vão levantar nações contra Israel e contra Jesus no fim dos tempos. Espíritos, demônios, nós precisamos entender isso. Sabendo que demônios têm acesso ao nosso mundo, sabendo que demônios conseguem falar pela boca do ser humano, sabendo que isso existe, Deus colocou na lei velho-testamentária mandamentos contra feiticeiros, adivinhadores, encantadores, a pessoas que têm espírito de necromancia ou espírito de adivinhação. Veja comigo aqui uma passagem que eu acho que serve para todas, que eu posso mostrar. Deuteronômio 18, por favor. Deuteronômio 18. E a Bíblia diz aqui, em versículos 10 e 11: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Vamos ler versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então a Bíblia enfatiza todo esse grupo. Deus é contra. Às vezes pessoas fazem a pergunta: mas
o crente, se ele quiser, ele pode ir para uma pessoa dessa para receber uma revelação, uma adivinhação, etc. Enfaticamente não. Você está abrindo a porta para algo horrível. Não é brincadeira. E vou falar além disso. Por causa dessa coisa, eu não acho legal a crente simplesmente aceitar qualquer revelação feita em nome de Jesus. O Espiritismo, vocês sabem que o próprio Espiritismo faz tudo em nome de Jesus. Usa muito versículo bíblico, fala muito de Jesus. É uma religião muitíssimo falsa. É algo de Satanás mesmo. Saul, ele consultou uma feiticeira e Deus matou ele por causa disso. Manassés também, você pode ler sobre ele. Eu tenho as passagens aqui na apostila. 1 Samuel 28, 1 Coríntios 10, 2 Reis, eu acho que é 1 Crônicas, 10 e 2 Reis, capítulo 21. Não vou ler tudo para vocês agora, vocês podem ler as histórias. Veja o que a Bíblia fala no Novo Testamento, em Atos 19. Atos 19. Por causa do tempo, estou correndo um pouquinho aqui, porque eu quero terminar essa primeira aula. Mas Atos 19, veja esse avivamento que aconteceu e o que os espíritas, ou os adivinhadores, os que fazem artes mágicas fizeram. Aqui, Atos 19, 18. E muitos dos que tinham criado vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então aqui nós notamos que Deus é contra esses livros de artes mágicas, e ele diz que quando foi eliminado isso, a palavra dele prevalecia. Ou seja, você não pode consultar espíritos e seguir a palavra de Deus. E hoje mesmo, quando eu estava pesquisando, eu achei pessoas espíritas dizendo: não, ainda que a Bíblia fale isso, você pode ser espírita e seguir a Bíblia, que o espiritismo é uma forma do catolicismo. Inclusive, um bispo católico aqui do Brasil disse que os espíritas e os católicos são iguais, seguindo a mesma religião. Não é verdade. É algo muitíssimo diferente. Então, para terminar, mais um aviso. 1 João 4, por favor. 1 João 4. Versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele diz aqui, é errado ouvir a voz, sentir a presença de um espírito e automaticamente dizer: legal. É errado isso. O espírito pode ser demônio, pode fazer parte da hierarquia do reino de Satanás, ou outro príncipe ou potestade dos inimigos de Deus. Tudo isso, então, essa lição hoje à noite, essa é a introdução. Precisamos ter essa base, porque acontece isso sim, e o espiritismo tenta codificar o que acontece em livros para você, na verdade, ter uma interpretação errada dessa atividade sobrenatural, espiritual dos demônios. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, na próxima aula.